abrir aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Gênesis 15, de 1 a 6. Diz o seguinte: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo gostoso de adoração, onde sentimos a tua presença, e pedimos agora, ó Deus, que o Senhor venha falar a cada um de nós. Começa falando ao meu coração, Deus. Tem misericórdia da minha vida, me dando inteligência, sabedoria, mas acima de tudo, ó Pai, que o Senhor me dê a unção do teu Espírito, ó Pai, para que eu possa transmitir a tua palavra da forma que tu queres, ó Pai, com a tua mente, ó Pai, não com a minha, mas com a tua mente, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Dá inteligência ao teu povo, também para ter entendimento, para sair deste lugar renovado, abençoado, cheio de fé, porque o Senhor é um Deus que fala, um Deus presente nas nossas vidas. Ó Deus, dá quietude agora ao teu povo, seja aqui no templo, seja online, onde estiver, ó Pai, que não haja nenhum espírito de confusão nas mentes, nenhuma distração, mas todos estejam, Senhor, diante da tua palavra, Pai, que a tua palavra possa fazer toda a diferença na nossa vida. É o que te pedimos no nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar? Esse capítulo 15, o Senhor fala de novo com Abraão e reitera, as suas promessas. Fala com ele novamente que ele tinha promessas para a vida dele. Mas eu acho interessante que, ao fazer essas promessas, o texto começa dizendo o seguinte: depois destes acontecimentos. Às vezes a gente não para prestar atenção no texto, para a gente ter um entendimento total daquilo que Deus quer falar ao nosso coração. E o texto começa dizendo: depois desses acontecimentos. Que acontecimentos foram esses na vida de Abraão? Que acontecimentos? Deus vem falar com ele novamente. O que aconteceu? Coisas que acontecem na nossa vida também. Às vezes Deus tem tantas promessas para a nossa vida, a palavra de Deus nos deixa tantas promessas, mas vem tantos acontecimentos na nossa vida, como aqui na vida de Abraão. Alguns desses acontecimentos, ele passa fome onde eles estavam e foge para o Egito, vai para o Egito. Deus tinha mandado ele ir para o Egito? Não, Deus tinha mandado ele ir para Canaã. Quantas vezes nós passamos por situações de escassez, dificuldades, um trabalho, e nós, em vez de obedecermos o que Deus manda, nós vamos para outro lugar que Deus não mandou. Nós começamos a desobedecer a Deus, nós não ouvimos a voz de Deus. Deus tinha falado para ele ir para aquela terra e ficar naquela terra, e ele vai
exatamente lá para o Egito. Outro acontecimento, né? Chegando lá, ele tem que mentir no Egito por causa de Sara. Ele fala que Sara é sua irmã, porque ela era muito bonita, e ficou com medo de Faraó querer a sua esposa e por isso matá-lo. Olha que falta de fé. Deus tinha falado para ele ir para aquela terra que ele teria uma posteridade naquela terra, mas ele obedece, ele vai para o Egito e chega no Egito, começa, porque um problema na nossa vida, uma desobediência leva a outra desobediência, nós vamos ficando acostumados e perdemos muitas vezes aquilo que Deus quer que seja o nosso foco na nossa vida. Além disso, antes desses acontecimentos aqui, briga dos seus servos com os servos de Ló. Deus mandou Abraão levar Ló, que era o seu sobrinho, para aquela terra? Não, ele falou, olha, você vai para aquela terra, vai afastar da sua parentela, mas ele gostava de Ló e levou Ló, e Ló foi um problema para ele. A mesma coisa muitas vezes nós fazemos, nós desobedecemos. Deus não manda casar com fulano ou ciclano e nós casamos, e depois vem os problemas. Deus fala para a gente não ter amizade com as pessoas que estão nas trevas, e nós temos amizade com aquelas pessoas e começamos a nos envolver com o pecado daquelas pessoas. A mesma coisa, que briga, houve briga entre os familiares aqui, né? Antes desses acontecimentos, de Deus chamá-lo para fazer novamente as suas promessas. Além disso, Ló se separa dele por causa desse problema. Ele gostava de Ló, mas Ló vai para outra terra, para as Campinas do Jordão, lugar de pecado, Sodoma e Gomorra, e vai se envolver em problemas, e chegando ali, ele se envolve em problemas porque há uma guerra entre reis, 5 reis contra 4 reis, e eles são dominados. A região que ele estava, de Sodoma, Gomorra, foi dominada, e Abraão tem que guerrear. Ele fica sabendo daquilo, ele tem que entrar numa guerra, numa situação que ele não tinha nada a ver com isso, que ele não estava lá, não estava envolvido com aquela situação, mas teve, em função do seu sobrinho Ló, que ele tinha trazido de longe, que Deus não tinha ordenado para trazer. E assim somos nós nos encaixamos perfeitamente nisso. As promessas de Deus estão aqui, mas antes das promessas de Deus, muitos acontecimentos vêm sobre as nossas vidas, às vezes um desemprego, às vezes uma briga entre familiares, às vezes uma perda de família, na família, às vezes uma tragédia, um acidente. Quantas coisas vão acontecendo na nossa vida e às vezes vão fazendo com que a gente perca a nossa fé nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem prometido, porque nós vamos nos envolvendo com esses problemas, com essas situações, com esses acontecimentos, e esquecemos das promessas, daquilo que Deus quer para a nossa vida. E você vai observar que às vezes acontecem problemas na nossa vida, mesmo a gente obedecendo a Deus, mas a grande maioria dos problemas na vida de Abraão foram por desobediência. E nós olhamos para a nossa vida e nós temos essa convicção também. A maior parte dos problemas que eu vivi na minha vida foi por desobediência, sair das promessas de Deus e ir fazendo aquilo que o meu coração desejava, me envolvendo em situações de confusões, de brigas, e enfim, de todas as coisas que trouxeram problemas para a minha vida. E eu tenho convicção, quando você olha para a sua vida, a maior parte dos problemas são esses acontecimentos que são causados por nós mesmos. Essa é a realidade. Não foram causados por Deus. Às vezes pode acontecer, mesmo você estando obedecendo, pode sim, mas garanto para você que pelo menos 95% dos problemas são causados por nós. Nós temos as promessas, nós temos que obedecer, nós temos que fazer da forma que Deus ordenou, e nós queremos fazer diferente. Aí vem Deus e começa a falar com ele.
diz o seguinte: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Veio a palavra do Senhor a Abraão. Então veio a palavra do Senhor a nós. Aquilo que Deus falou para Abraão, nesse texto, Ele continua falando para nós. Ele continua falando para nós. Nós é que temos que parar para ouvir a voz de Deus, atender a voz de Deus, para nós recebermos todas as promessas que Ele tem para a nossa vida, cada uma delas. E Deus tem muitas promessas, né? E eu queria falar exatamente nessa noite sobre isso, né? Sobre o que Deus falou para Abraão e que Ele fala para nós e que nós precisamos ouvir e entender. E aí nós vamos ficar muito mais serenos, tranquilos, porque nós estamos agarrados às promessas de Deus e nós estamos ouvindo aquilo que Deus tem falado a cada um de nós. Não foi para Abraão só essa palavra. Não foi. O texto é muito coincidente com a nossa vida, com o nosso dia a dia, os acontecimentos, os problemas, nós mesmos causando os problemas, e nós esquecemos, por causa dos problemas, das promessas de Deus, da palavra de Deus sobre a nossa vida. Abraão viveu tanto problema aqui, que ele se esqueceu para que ele foi chamado, qual era a intenção de Deus na sua vida. E a mesma coisa, para que nós fomos chamados, qual a intenção de Deus na nossa vida, o que Deus fala ao nosso coração, e nós precisamos entender. E quando saímos dessa direção, está tudo errado, Então eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite. Primeira coisa que Deus fala com ele: não temas, eu sou o teu escudo. Aqui no versículo 1, ele diz, né, depois de dizer assim, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, Deus disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Você acha que Deus falou isso aqui porque Abraão não estava com medo? Não, ele estava com medo. Ele tinha saído de uma guerra, ele tinha derrotado, mas ele estava na terra, rodeado por inimigos naquela terra. Tinha muitas outras cidades pequenas, muitas outras tribos guerreiras que lutavam contra aqueles povos ali. Eles lutavam entre si, eles matavam uns aos outros. E Abraão, naquela situação, ele venceu, mas ele já devia estar pensando: o que vai ser lá na frente? E se vier mais 10 reis para se vingar, e vier contra a minha família, e matar meus filhos, e me matar, e roubar o que Deus me deu até agora? Ele estava com medo naquela situação, senão Deus não teria falado. E essa é a realidade da nossa vida. Quantas vezes nós estamos com medo do que pode vir a acontecer na nossa vida? E aí Deus vem e fala: abre os ouvidos para ouvir a minha voz, não temas, eu sou teu escudo. Deus, a Bíblia, ela é clara quando fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos, vem qualquer coisa, um cisco, uma pedra, qualquer coisa, a primeira coisa que nós fechamos é o nosso olho para proteger a menina dos nossos olhos. E a palavra de Deus diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus nos protege. Não adianta as pessoas acharem que nós estamos sozinhos neste mundo. Nós estamos com o nosso Deus. Deus é o nosso Pai, Ele nos chama de filhos. Se você quer alguém quer arrumar encrenca com Deus, mexe com a gente. Se a gente está confiado em Deus, se a gente coloca toda a nossa vida no altar de Deus, se a gente entende que eu não preciso temer, porque eu sou de Deus, Ele é o meu escudo. Sabe o que é um escudo? É aquilo que protege o guerreiro, é que não deixa chegar nenhuma flecha no guerreiro, não deixa chegar nenhuma espada no guerreiro, não deixa chegar nenhuma pedra no guerreiro. E assim é o nosso Deus. Deus é o nosso escudo,
Ele é aquele que nos protege dia a dia. Se nós perdermos essa confiança e ficarmos amedrontados, primeiro, nós adoecemos, porque o medo traz doenças para a gente, ansiedade, depressão, problemas no nosso coração, traz doença, o medo. E Satanás, ele trama de todas as formas para nos amedrontar, para falar com a gente o tempo todo: vocês estão sozinhos, não tem ninguém para proteger vocês, e começa a armar situações. Quando você fica 24 horas na frente da televisão assistindo telejornais só com notícia ruim, aqueles programas que só traz desgraça na vida da gente, você está, em vez de você ouvir a Deus, você está ouvindo Satanás. Ele está te amedrontando. Você não entendeu ainda que ele traz as situações econômicas, policiais, de todas as formas, para nos amedrontar, porque ele não quer que você entenda de forma nenhuma e confie inteiramente que Deus é o nosso escudo. E ele não gosta quando nós ficamos com medo, porque nós demonstramos que nós não estamos confiando nele, que nós não acreditamos na sua proteção. Quando ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, que o diabo fica ao nosso derredor, buscando de todas as formas, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao derredor, porque o anjo do Senhor está ao nosso redor. Quem é? A palavra de Deus, o João diz que o maligno não nos toca, ele não pode nos tocar sem a permissão de Deus, e o nosso Deus é o nosso escudo, por isso não devemos temer. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Você é povo exclusivo de Deus. Você é povo exclusivo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que bom a gente ouvir a voz de Deus. Não temas, eu sou teu escudo. Não temas. Se você tem andado amedrontado, com medo do futuro, das situações da vida, se você está envolto em acontecimentos, para agora e olha para as promessas de Deus. Confia em Deus, acredita. Segundo, Deus diz para ele: eu sou o seu grandíssimo galardão. Tem uma versão que diz: e teu galardão será sobremodo grande. Mas eu gosto dessa versão: sou o teu grandíssimo galardão. O que é um galardão? Galardão é um prêmio atribuído a alguém por serviços prestados. E Deus diz que Ele é o grandíssimo galardão, Ele é o seu maior prêmio, em outras palavras. Deus é o seu maior prêmio. Nós achamos que nós precisamos de pessoas para sermos abençoados. E pessoas nos abençoam, claro. Pessoas nos abençoam, orando, intervindo por nós. Mas o que nós temos que entender é que o nosso grandíssimo galardão, o prêmio maior que nós precisamos, é de ter Deus na nossa vida. Ele é o prêmio maior, Ele é o maior galardão que nós vamos ter. A palavra de Deus nos diz que tudo que nós fizermos aqui na terra, nós vamos receber galardão de Deus. Alguns nós recebemos já aqui na terra, por trabalharmos para o Senhor. E outros nós vamos receber no céu. Mas o maior prêmio, a maior honra, a maior glória que nós temos é Deus na nossa vida. É a bênção maior que nós precisamos. Se nós temos Deus nos abençoando, se Ele é o nosso maior prêmio, você não precisa de mais nada.
porque as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Olha o que Deus diz para Abraão. Ele estava preocupado. Deus falou: olha, eu sou o seu maior prêmio. Eu sou tudo que você precisa. Você está preocupado com os guerreiros aí, com as tribos que podem te invadir, com vai ser o futuro. Mas eu sou seu maior prêmio. Você está preocupado que ainda não veio um filho, mas eu sou seu maior prêmio. Eu que abençoo, eu que abro a madre, eu que faço todas as coisas. O que Deus queria dizer e demonstrar para ele, o que Deus tem falado aos nossos corações, e muitas vezes nós estamos com os nossos ouvidos fechados, é que Ele é nosso melhor presente, maior prêmio que nós podemos receber. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Lá em 2 Coríntios 2:9, diz o seguinte: como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou o melhor para nós, tanto na terra, quanto nós acreditamos, quanto no céu. O melhor de Deus, às vezes não é o melhor que você acha que é, mas tenha a certeza no seu coração, que Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas, mesmo que estejamos passando por uma situação difícil, como Abraão passou ali atrás. Às vezes as situações vêm e faz com que a gente perca a nossa fé, feche os nossos olhos, nós ficamos só focados ali naquela situação, e esquecemos que Deus é o maior prêmio, porque Deus pode mudar a história, Deus pode transformar a enfermidade, Deus pode resolver o problema financeiro, Deus pode resolver o problema entre os casais, Deus pode resolver o problema de uma família. Então Ele é o maior prêmio, é o que nós temos que querer. E Ele fala com Abraão: eu sou seu grandíssimo galardão, seu maior prêmio. Então ele começa a entender, Deus era o seu escudo, e Deus era o seu maior prêmio, o maior galardão que ele precisava. E aí Deus continua falando com ele. Deus diz que não tem limitação humana. O versículo 4, ele diz o seguinte: eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Abraão apresenta uma solução, quando Deus fala: olha, eu sou teu escudo, eu sou o seu grandíssimo galardão, e ele fala assim: mas eu não tenho filho, eu vou ter que apresentar Eliezer, porque Eliezer era o mais velho dos seus servos, e era costume daquela época, quem não tinha filho, pegava o seu servo mais velho, e tomava como filho, e ele passava a herdar todas as coisas. Deus fala com ele: Abraão, não é isso que eu te falei, não é essa promessa que eu te fiz. A promessa que eu te fiz, que de ti, viria uma grande nação. Abraão, eu não estou limitado pelo ventre infértil da sua mulher. Abraão, eu não estou limitado à sua velhice. Abraão, eu não estou limitado a essa boa ideia que você colocou. Vou colocar Eliezer para ser meu filho. Abraão, não há limites para mim, e vou gerar de ti
e da sua esposa, Sara, um filho. Porque Deus, Ele não conhece limites como nós conhecemos. Nós muitas vezes olhamos para situações e falamos: olha, está difícil demais. E muitas vezes nós falamos: é impossível isso acontecer. Mas para Deus, para esse poderoso Deus, não há limites. Não há limites. Marta, quando Jesus chegou e Lázaro estava morto já há 4 dias, Jesus falou: onde está o túmulo? Vão lá. Ela falou: Jesus, já cheira mal. Já cheira mal. Ela queria colocar limites em Jesus. O que Jesus Cristo vira para ela e fala: se creres, verás a glória de Deus. Não há limites para Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. Não há nenhum impossível que você possa imaginar na sua vida. Sabe aquela que você já ora 30 anos para o seu familiar ou seu amigo se converter e fala: não é impossível. Para Deus não há limites. Deus pode no momento certo. Sabe, para aquela enfermidade que você olha e fala assim: olha, só está piorando, situação, eu tenho orado, só está piorando. Para Deus não tem limites. Ele não está limitado à nossa mente humana. Ele faz o impossível. O nascimento de Jesus foi impossível, gerado pelo Espírito Santo, só no ventre de Maria. A ressurreição de Lázaro era impossível. 4 dias, já cheira mal. Mas não importa. O que Deus estava falando para Abraão: olha, você está me limitando. Eu fiz uma promessa, e essa promessa eu vou cumprir. Vai ser gerado de ti, Abraão. Eu não sei o que está passando na sua cabeça, que você possa achar impossível. Mas o que Deus está dizendo para você, como falou para Abraão, é: não tenho limites. Eu não tenho limites. Eu posso todas as coisas. O fácil e o difícil para Deus é a mesma coisa. Não há impossíveis para Deus. E o quarto e último, a coisa que ele fala com Abraão, ele fala o seguinte: conta as estrelas. O versículo 5 diz o seguinte: então o levou fora da tenda e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Abraão estava dentro da tenda, temeroso, pensando no futuro, olhando para aquelas paredes da tenda, limitado, decepcionado, entristecido, com medo no seu coração, como muitos de nós às vezes estamos, quando entramos dentro dos nossos quartos, entristecidos, decepcionados, sem saber o que fazer, não crendo, cheio de incredulidade no nosso coração, muitas dúvidas no nosso coração. O que Deus fala com Abraão? Sai dessa tenda, sai desse buraco, vai ali fora, olha para o céu. Agora conta as estrelas, Abraão. Abraão deve ter olhado como nós olhamos para o céu, e nós temos a dificuldade nas nossas cidades, porque tem muita iluminação às vezes, mas quando a gente vai para um lugar mais escuro, e você começa a olhar para o céu,
Tenta contar as estrelas. Foi o que Deus falou: conta as estrelas, Abraão. Conta. O que Deus queria falar para Abraão? Que Deus queria que ele entendesse que ele tinha um problema, sim, mas ele tinha que olhar para aquele que é dono das estrelas, aquele que chama as estrelas pelo nome, como diz o Salmo 147, versículo 4. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Ele queria que Abraão ampliasse a sua visão, que não ficasse só na sua tenda, remoendo os problemas, a situação, mas que ele olhasse para o céu e entendesse a grandeza de Deus, o tamanho de Deus, o Deus que chama cada uma das estrelas pelo seu nome, o Deus que pega o universo na concha das suas mãos, o Deus Todo-Poderoso. Ele chama e fala: olha, alarga agora as suas possibilidades, creia na possibilidade de Deus fazer grandes coisas. Ele chama Abraão e fala: olha, creia, abra sua mente, conta as estrelas, creia. O que Deus quer que você olhe para o céu, veja a grandeza de Deus. Você não pode contar as estrelas, mas Deus é grande. O seu problema para Deus não é nada. Ele quer que você também reflita sobre isso. Meu problema para Deus não é nada. Ele é poderoso, Ele chama as estrelas pelo nome. Conta as estrelas. Todas as vezes que a gente tivesse um problema, a gente saísse do nosso buraco, do nosso quarto, da nossa tenda, e olhasse para o céu e falasse: Senhor, Tu és dono do universo, o Senhor chama cada uma dessas estrelas pelo nome, o Senhor conhece, o Senhor é poderoso, não há limites para o Teu poder, o Senhor anda pelo universo. Como ia alargar a nossa mente, alargar as nossas possibilidades. Nós íamos crer mais nas possibilidades de Deus fazer grandes coisas na nossa vida, de Deus curar as piores enfermidades, de Deus salvar a nossa família, dessa igreja se encher com os nossos amigos e os nossos familiares em nome de Jesus Cristo. Nós temos que abrir a nossa mente, as possibilidades, aquilo que você está pensando que é impossível, começa a ver como possibilidade, começa a entregar nas mãos de Deus, entenda as promessas de Deus, entenda as bênçãos, como as estrelas serão maiores na nossa vida, quando nós começarmos a acreditar mais nas promessas de Deus. Coisas grandes Deus tem para fazer na nossa vida, e eu preciso olhar não para as minhas possibilidades, que eu sou limitado, mas para as possibilidades de Deus, que são ilimitadas. Sabe se você está pensando, que você tem orado, e muitas vezes parte no seu coração, dizendo: não há possibilidade, isso é impossível. Não é Deus falando com você, é o diabo que está falando com você, quando ele coloca dúvida no seu coração, porque Deus está te chamando para falar: conta as estrelas, abre sua mente, abre as possibilidades. Eu tenho grandes coisas, e a minha bênção é enorme, eu sou dono de todas as coisas, o ouro e a prata pertencem a Deus,
As pessoas pertencem a Deus. Deus tem a última palavra. Deus pode transformar toda e qualquer situação. E o que ele queria de Abraão é que ele não desanimasse, que ele não continuasse decepcionado, que ele não continuasse entristecido, mas que ele confiasse inteiramente em Deus. O que Deus quer de nós é exatamente isso. Que deixe os acontecimentos para trás e possamos entender que Ele fala conosco: não temas, eu sou teu escudo, eu sou teu grandíssimo galardão, seu maior presente. Eu não tenho limites, como vocês, humanos. Olha para os céus, começa a contar as estrelas, começa a ver a grandeza de Deus, começa a ver que Ele tem e quer multiplicar as bênçãos na nossa vida, como Ele fala com Abraão. Diz o seguinte, no versículo 5, vou repetir novamente: então conduziu para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade, assim será a tua bênção. Quando você parar ali fora, saindo desse templo, e olhar para o céu, e começar a contar as estrelas, assim será as bênçãos de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus. Creia, tome posse, as promessas de Deus estão na sua palavra, não apenas para a gente ler, mas para a gente usufruir no nome de Jesus. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Queria que você parasse para pensar. O que é que você está vivendo que está parecendo esses acontecimentos de Abraão? Escassez, problemas com familiares, problemas de separações, brigas, confusões, enfermidades. O que você está passando? Qual é a dificuldade? Qual é a impossibilidade até o dia de hoje? Mas Deus está falando com você. Conta as estrelas. Eu sou o teu escudo. Não temas. Eu sou o seu maior prêmio. Sou seu galardão. Suas bênçãos serão grandes. Começa a ter a visão que Deus quer que você tenha. Deus queria que Abraão, dali em diante, todos os dias, olhasse para os céus e contasse as estrelas e falasse: minha posteridade vai ser assim. Deus quer que você olhe para o céu, conta as estrelas e fala: olha, os presentes de Deus, os milagres de Deus, as bênçãos de Deus serão como as estrelas sobre a minha vida. Basta eu obedecer. Basta obedecer. Deus estava falando com ele, tudo que aconteceu, Abraão, olha, obedeça, porque minhas promessas, elas nunca morrem. Conta as estrelas, conta as bênçãos. Não sei o que você está passando, mas nós vamos orar nesse momento, crendo na bênção, crendo no milagre, crendo na vitória, crendo naquilo que Deus tem para a sua vida, que é muito maior do que você imagina. Abraão talvez pensasse: olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. Pensou na nação pequena,
um povo pequeno, uma nação talvez empobrecida. Não, Deus fala com ele: conta as estrelas, olha as bênçãos, conta as estrelas, é o que Deus está falando com você. As bênçãos de Deus são muitas, as promessas de Deus são muitas, e Ele vai cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Deus tem um milagre a fazer na sua vida. Creia no poder de Deus, creia naquilo que só Ele pode fazer. E não há impossíveis. Não limite Deus pela sua limitação. Deus vai além da nossa limitação humana. E nós vamos orar nesse momento. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o Teu nome. Que bom, ó Deus, nós crermos num Deus tão grandioso. Ah, Deus, tudo está nas Tuas mãos. O Senhor pode resolver qualquer coisa na nossa vida. Ah, Senhor, muitas vezes falta-nos a fé, falta nós olharmos, em vez para o nosso problema, nós olharmos para as estrelas, olhar para Deus, olhar para a Tua grandeza, olhar para o Teu imenso poder, naquilo que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus Cristo. Essa é uma noite de milagres na vida do Teu povo. Interfere, Senhor, se há enfermidades, que o Senhor cure, se há problemas financeiros, que eles sejam resolvidos em nome de Jesus. Abre os olhos do Teu povo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se há problemas de relacionamentos, Deus, que em nome de Jesus Cristo, que eles sejam restaurados no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós confiamos no Senhor. Tu és o Deus do impossível. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Ó Deus, que possamos não ouvir a voz de Satanás, mas a Tua voz. Se vier alguma incredulidade, alguma dúvida, Senhor, nós possamos falar: não, nós cremos no poder de Deus, nós cremos na manifestação do poder de Deus, nós cremos que Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida. Ó Deus, interfere nas nossas situações, ó Pai, e que possamos sair deste lugar renovados, cheios de fé, crendo na vitória, nos milagres, em nome de Jesus Cristo. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode fazer coisas maravilhosas, Senhor, na nossa vida, Senhor, como fez na vida de Abraão. Que o Senhor esteja, Senhor, de hoje em diante, interferindo, transformando, fazendo grandes e maravilhosas coisas na nossa vida, Pai. Ó Deus, nós confiamos apenas no Senhor, nós fazemos menção do nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo pode todas as coisas. Se crermos, nós veremos a glória de Deus. Se nós acreditarmos, ó Pai, nós receberemos o nosso galardão. Se confiarmos apenas no Senhor, nós certamente seremos abençoados nessa terra, ó Pai, e nós te pedimos: abençoa-nos. Nós dependemos apenas do Senhor, ó Deus, e nós acreditamos, ó Pai, que muitas coisas irão acontecer, muitas vitórias, Senhor, o Senhor está determinando sobre as nossas vidas, e que possamos crer, Senhor, que muitas serão as vitórias, como o Senhor falou a Abraão. Senhor, em nome de Jesus Cristo, lhe peço, Senhor, pela nossa semana, seja uma semana de vitória, de bênção, ó Pai, de portas abertas, Senhor, da gente olhar para o céu e contar as estrelas, ó Pai, ó Deus, e glorificarmos o Teu nome, e possamos contabilizar vitória sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós temos a Tua palavra que nos desafia, que nos enche de fé, que transforma a nossa vida, que é poderosa para fazer coisas grandes na nossa vida. E nós pedimos, Senhor, que tenhamos uma semana maravilhosa, abençoada, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do Teu povo, hoje e para todos sempre. Amém.